Mas uma pessoa casada, por exemplo, uma pessoa que tá casada, Sim. e ela tá dando certo, vamos dizer, tá dando Aham. certo. Ela deve fazer essa quebra, uma pessoa que teve muitos relacionamentos sexuais, e hoje ela tá casada, tá nada de Vivendo errado. legal. Ela precisa ir startar isso aí? Ela precisa. Independentemente, ela precisa. Ah, eu tô indo bem. Precisa, Ela precisa. precisa. Ou eu vou dar o nome, porque é minha amiga, é amiga dele. Aham. Você conhece. Não precisa dar o nome. Vai, né? Vai. Não, é nossa amiga. Fictício. É essa da nossa Eu amiga. vou colocar um pato na hora que você falar o nome Ah, põe dela. um Vai pato. fazer quack, quack. Entendeu? Pode falar o nome. Tá. Foi. É Sandra Valcanária. Pastora Sandra Valcanária. Uhum. Você vê que eu vim de Brasília, Foz do Iguaçu. Cheguei, fomos para a mata, orar na mata, e eu pregando, fazendo as agendas e viajando para lá e para cá, e um dia nós fomos na mata. E eu já tinha uma amizade com ela, mas não assim de muito tempo, né? Tava conhecendo ela, mas já a paz de espírito que a gente tinha era boa. Aí ela me chamou no canto lá na mata e disse: é missionário? Deus está me dando uma revelação. Eu parei e disse: amém. Aí ela disse assim: você precisa quebrar pacto. Eu disse para ela: como assim? Não, você vai pensar quantas mulheres você já teve e você vai desligar de uma por uma. Por quê? Porque na época que eu não era da igreja, eu era mulherengo. Para onde eu ia, nas noitadas, nas baladas, Que era... vergonha mesmo, né? Olha o besta desse negão. Né? Não, a pessoa não tem Deus, mano. A pessoa não teme a Deus, aí tá fazendo a vontade de quem? Do inimigo. Sim. Aí eu fui pensar, fui fazendo uma relação ali de que eu lembrei na época, né? Acredito que lembrei. Tinha bastante, hein? Tinha bastante. Cara, Tinha bastante, né? Era um cara mesmo jaguar. E aí fez aquela oração, aí falei com ela, ela disse: não, isso aí Deus me mandou eu falar para você fazer isso, porque isso vai ser bênção na sua vida. olha só. Então eu acredito que mesmo que a pessoa tenha casado, esteja tudo certinho, mas tem que fazer esse E você já estava firme na igreja? Né? Não, eu já pregava, eu viajava o Brasil. E Só mesmo- que isso daí, se a pessoa que não faz tá dando certo, por exemplo, casamento, isso pode atingir os filhos, a próxima geração? Pode até atingir, além de entender que o fato de estar dando certo não significa que você vai ter um final brilhante, meu amigo. Entendeu? A Verdade. gente pode estar vivendo uma fase, um tempo, mas o gigante que parece estar adormecido, uma hora ele acorda. Então antes que ele acorde, a gente mata ele dormindo. Entende? Coisa, cara, isso é seríssimo, viu? Isso é uma coisa muito séria. Bom, dentro aqui desses assuntos, depois do pacto está a sexualidade, então Existe. comece com você, meu querido. Então existe essa possibilidade de fazer tudo, essa desconexão, né? Esse alguém ser acompanhado. E aí a gente vai vendo que por conta de pactos e tantas outras coisas vão surgindo uma série de fatores, né? Como você falou aí a homossexualidade, por exemplo, né? Vou falar aqui superficialmente, porque esse é um assunto que dá muito pano para manga e a gente fica 3 dias falando aqui, né? Nós sabemos hoje que a questão da homossexualidade, eu sou contra, é isso ou aquilo, mas a grande verdade é que a gente precisa primeiro ouvir a história desse alguém. Hoje a gente está encontrando muita gente que simplesmente virou um juiz, condenou o homossexual, né? Condenou, não quer saber, virou homofóbico. Mas escuta, o homossexual é uma alma, né? Ele é uma alma. E aí é interessante que a gente sente com ele para conversar, para ter com ele uma espécie de uma entrevista, conhecer, saber de onde, como tudo começou. Eu tenho atendido muitos deles, tenho atendido e tenho buscado ajudar na medida do possível. Não condeno ninguém, pelo contrário, eu vou buscando alternativas porque isso é objeto de estudo e que ninguém, mas ninguém pode dizer eu sei a causa origem. Ninguém. Nós temos hoje
um amplo campo de pesquisa quando a gente fala da homossexualidade. Ah, mas isso vem lá dos primórdios. Não importa o tempo e de onde vem. É necessário estudar por que e como isso gerou. E hoje, quando a gente passa a estudar isso, descobre, tudo bem, Deus criou macho e fêmea, tudo bem. Mas então de onde aconteceu? O que está acontecendo hoje? Gente, nós temos inúmeros fatores que estão relacionados. Inclusive na área de pactos. Pacto também está ligado. Pode acontecer? Pode. Abriu-se um portal. Pronto, ele entrou, fez uma bagunça. Mas hoje os fatores, principalmente no que diz respeito à alimentação. A alimentação pode ser um promotor. Pode ser um grande promotor. Não é mesmo? A gente, há poucos dias, estava até conversando, falando sobre isso com um amigo. E ele começou a falar sobre isso. Né? A alimentação que a gente hoje faz uso dela, tem tanta química, tem tanta coisa. Será que isso não tem mexido com os nossos hormônios? Será que isso não tem mexido com tudo que temos aqui dentro desse corpo? Será que isso não tem contribuído para que esses fatores também se desenvolvam? Além dele ser também, de repente, questões de ordem espiritual, também ser física? A gente precisa entender isso e muita gente não quer saber. Então, antigamente nós tínhamos algumas coisas que eram sensacionais, que muita gente não fala disso, mas eu quero falar hoje. Por exemplo, hoje nos nossos dias a modernidade arrancou coisas que nunca deveria ser tirado do nosso meio. Por quê? Porque quando existe a sexualidade, a criança nasceu, ela vai nascer, tanto o homem, ele vai nascer com um hormônio masculino e feminino. Ele tem os dois hormônios. Entende? Então ele é digno de ser trabalhado. Como que você vai trabalhar? Nós tínhamos, antes, hoje está bem difícil, nós tínhamos o chamado balizamento. Por isso que eles passaram a existir. Balizamento. O que é um balizamento? Eu vou me ater aqui de uma embarcação, por exemplo. O barco está na água. Alguém vai retirar esse barco da água. Quando ele vai retirar, essa carretinha que vai descer na água, ele tem umas hastes assim, ó, uns pilares. Isso mostra para quem está pilotando lá aquele barco, ele já tem o balizamento de onde ele vai guardar a lancha, onde ele vai entrar, aquele é o caminho. Então aquilo a gente chama de balizamento. Uma via, por exemplo, com cones, ela está balizando essa via. Ela está dizendo, ó, aqui para a direita tem uma colisão. Então esses cones vão desviando, vão te mostrando a rota. Então antigamente nós tínhamos os balizamentos. Quais eram os balizamentos? Por exemplo, nascia um menino cor azul. Não é tudo azul. E o menino só com coisinhas, né? Carrinho, balizamento. O menino está usando carrinho. O menino usa carrinho, cor azul. Então esse menino vai crescendo, vai aprendendo, está sendo balizado, que ele é um menino, ele é um homem. A menina usa rosa. Isso virou objeto de discussão, enfim, tanta coisa sucedera, né? Eu estou me atendo da ideia do balizamento, né? A bonequinha, a cor rosa, a roupinha rosa. Então isso balizava essa criança nessa sexualidade. Ela ia crescendo consciente disso. Nos nossos dias não, misturou tudo. Menino brinca de boneca. Não é?